A CPMI do INSS deve apresentar um relatório final com pedido de indiciamento de mais de 200 pessoas, incluindo integrantes do governo do presidente Lula. O documento será elaborado pelo relator, o deputado Alfredo Gaspar, e deve ter mais de 5.000 páginas. O texto deve ser apresentado aos parlamentares da comissão e a votação está prevista para a reunião seguinte, que marca o encerramento dos trabalhos. Entre os nomes citados para possível indiciamento está o banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Master. Governistas da comissão devem apresentar um relatório alternativo ao de Alfredo Gaspar, ampliando a disputa de versões dentro do colegiado. A CPMI cancelou a sessão para ouvir a ex-noiva de Vorcaro, Marta Graeff, e Rodrigo Assunção, presidente da Dataprev. A influenciadora não foi localizada e Rodrigo Assunção está internado. O depoimento dele já havia sido adiado. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma semana começando. A gente traz atualizações então sobre a CPMI do INSS que está na reta final, esse relatório final que deve ser apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar na próxima quarta-feira, mas tem um ponto. Ele precisa ser votado. E aí temos um detalhe que faz toda a diferença. A maioria da comissão hoje é da base governista. Há uma chance desse relatório oficial produzido pelo relator deputado Alfredo Gaspar, ele não ser aprovado. E aí é até possível que essa CPMI fique sem um relatório final, Piotto. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Marcília, Ana, todos que nos acompanham. A CPMI do INSS, a que apura o roubo dos aposentados, que teve um salto gigantesco daquelas associações que cobravam de aposentados que não tinham sequer a condição e um entendimento para dizer não, e por isso acabaram sendo roubados, sobretudo nos 2 primeiros anos do governo Lula, agora desse terceiro mandato. Basta ver aquele gráfico, o salto em que esses contos aconteceram. Foi exatamente esses que aconteceram nos 2 primeiros anos, 23 e 2024. Ela tem politicamente, ela tem uma composição que, sim, por várias vezes a oposição ganhou, foi a oposição quem propôs, é a oposição quem comanda. Aliás, essa foi a primeira grande vitória de ter como presidente e ter também como relator 2 membros da oposição, mas a CPMI do INSS também tem essa maioria, teórica maioria governista. Ou seja, esse relatório final, se não houver prolongamento, ou seja, se não houver nenhuma possibilidade de ganhar mais tempo para a CPMI do INSS, algum relatório pode ser apresentado. E aí sim temos o risco deste relatório principal, o que realmente se lidou com fatos, não com versões, com fatos do que realmente aconteceu e que trouxe as pessoas mais importantes para ser ouvidas, as que foram possíveis, obviamente, ser reprovado por essa maioria que nunca quis a CPMI e que quer apresentar agora um relatório paralelo. A política de Brasília é um negócio, às vezes, que é preciso separar, respirar bem, tomar um engove antes, alguma coisa, e depois um chá de camomila, porque é difícil. O que nós temos é que, do ponto de vista de que também presta uma CPI, né? Qual é uma das razões de uma CPI existir, é que, do ponto de vista da percepção popular, os aposentados foram roubados e esses roubos aconteceram, sobretudo, em instituições e associações muito próximas ao PT ou historicamente ligadas ao PT, e cresceu justamente em 2023 e 2024, independentemente do que os relatórios vão mostrar. No caso do Vorcaro, por exemplo, esse já está sendo investigado dentro do Supremo e isso já é um avanço, mas claro que seria muito melhor ter um relatório da oposição aprovado, porque é o único que tratou da realidade. André Marcília, boa noite. O Piotto tocou no nome de Daniel Vorcaro. E aí eu lembrei, Marcília, que por determinação do ministro André Mendonça foram retirados todos aqueles documentos celulares envolvendo Daniel Vorcaro que estavam na sala cofre da CPMI. Mendonça mandou a Polícia Federal retirar todos esses documentos, esses aparelhos, para uma nova triagem, para separar o que era mensagem pessoal do que efetivamente teria interesse ali na CPMI. Agora é possível que não dê mais tempo desses documentos envolvendo o Vorcaro serem incluídos nesse relatório final aí pelo deputado Alfredo Gaspar. Boa noite, Paula, boa noite, Piotto, mestre Augusto, Ana, toda a audiência. Pois é, não faz nem sentido. O Mendonça vai lá e separa, olha, esse material aqui vocês não podem analisar na CPMI do INSS, porque nós temos aqui um material íntimo, embora discutível, mas ele faz essa seleção e uma semana depois não permite que a CPMI continue. Quer dizer,
Enfim, o próprio Mendonça que deu a decisão para separar ali o joio do trigo da intimidade é quem tem na mão hoje a possibilidade da CPMI ser prorrogada. Está com o Mendonça, ele precisa dar permitir essa prorrogação. Aliás, essa prorrogação não seria nem ativismo. A gente fala assim, mas o STF está se intrometendo no Congresso se estender, se prorrogar a CPMI. Não, ele está se intrometendo se ele impedir o Congresso de seguir adiante. Hoje a gente tem deliberadamente a mesa do Senado, a mesa do Congresso, ou as mesas do Congresso, impedindo que as investigações promovidas pelos seus parlamentares sigam adiante, seja pela omissão do Mota, seja pela omissão do Alcolumbre. A omissão desses presidentes das casas legislativas é que levou à necessidade de se pedir a prorrogação. Então, o STF nada mais tem de fazer, de dizer, continuem trabalhando, porque assim é que tem que ser. Não faz o menor sentido o STF fechar uma via investigativa aberta pelo próprio Congresso. E não faz o menor sentido que essa mão que fecha a via investigativa do Congresso seja a do Mendonça, que é quem está com esse caso, com todas as investigações decorrentes do escândalo do INSS nas mãos, e é também a mesma mão, a do Mendonça, que, como você bem mencionou, Paula, na semana passada falou, não, vocês só podem investigar isso daqui. Bom, se vocês só podem investigar isso daqui, repito, então esse Mendonça que disse isso também precisa permitir que o restante seja investigado. Não faz sentido nós não termos o STF permitindo que o Congresso siga adiante. Portanto, eu acredito ainda que nós tenhamos a prorrogação dessa CPMI do INSS. É o desejável, é o certo, é uma CPI constitucional que só não está indo adiante em razão da omissão da presidência da Casa Legislativa. Mas, se tiver de apresentar um relatório, me parece, né, como o Piotr estava dizendo, que eles vão fazer um arrasa-quarteirão para não permitir que tudo o que fizeram até agora passe em nuvens brancas. Bom, e além do relatório final a ser produzido pelo relator, o deputado Alfredo Gaspar, há também a previsão desse documento paralelo com cerca de 800 páginas, elaborado por integrantes alinhados ao governo. E quem traz os detalhes para a gente é a nossa repórter Berenice Leite, direto de Brasília. Boa noite, Berê, seja bem-vinda. Conta para a gente, é possível então que a CPMI do INSS fique sem um relatório final? Conta para a gente um pouco dessa disputa de relatórios, de documentos entre a base governista e a oposição. Oi, Paula, muito boa noite para você, para todos que nos assistem. E olha, ainda hoje eu tive uma conversa com pessoas muito próximas ali, os governistas que integram a CPMI, e eles disseram que esse relatório paralelo não está sendo produzido ainda, que só vai ser produzido a partir da leitura do relatório do deputado Alfredo Gaspar, que vai acontecer na quarta-feira. Mas é claro que a gente já imagina que existe ali um rascunho, até porque hoje ainda o próprio Pimenta, né, que foi ministro do Lula, integra o colegiado, ele falou sobre 9 núcleos que eles entendem que devem entrar na lista de indiciados. Até tentei buscar com ele ali se tem algum político no setor político, quem é que ele poderia destacar, mas ele preferiu se resguardar na resposta. Já do outro lado, a oposição não esconde o interesse e a vontade, né, de colocar ali nomes importantes, a exemplo do próprio filho do presidente Lula, né, o Fábio Luiz da Silva, conhecido como Lulinha, do Frei Chico, que é irmão do presidente Lula também. Ambos foram blindados nas investigações, mas o relator, que é o deputado Alfredo Gaspar, entende que existe material de sobra, provas sobradas, para incluir ele nessa lista de pedido de indiciamento. Lembrando que esse relatório vai ser lido na quarta-feira, por sinal um relatório de quase 5.000 páginas, né? Mais de 5.000 páginas, melhor dizendo. Foram 38 sessões até o dia de hoje e ainda tinha muita coisa para ser investigada. E por que eu falo nesse tom? Porque a impressão que eu tive hoje é que realmente os trabalhos parecem estar encerrando. Eu conversei com uma fonte, inclusive, que me falou o seguinte: nós chegamos em nomes, né, nomes muito importantes, autoridades demais envolvidas. E aí a gente lembra desse histórico, né? Nós temos ali o Rui Costa, governador da Bahia, atual ministro
da Casa Civil de Lula, tivemos Jacques Wagner, Guido Mantega, isso quando entrou principalmente na parte dos consignados, né? O próprio ex-ministro da Justiça de Lula, o Ricardo Lewandowski, e sem contar os nomes que já citei aqui, ligados também ao presidente petista. Então, por esses motivos, ele, para não dizer que o Mendonça poderia estar blindando esses nomes, ele falou que o Mendonça está chamando para si a responsabilidade, no sentido seguinte, olha, a CPMI já fez muito, deixa que agora eu cuido aqui da questão do processo, né, no âmbito da investigação da Polícia Federal. É claro que essa opinião divide, né? É polêmica, isso divide opiniões, mas o que a gente espera mesmo é que a decisão do ministro André Mendonça poupe o próprio relator, que é o deputado Alfredo Gaspar, de ter que apresentar esse relatório que vai ficar incompleto se de fato acontecer na quarta-feira. Agora, outro ponto importante a destacar é o seguinte, as chances desse relatório não ser aprovado, e a gente já falou isso aqui várias vezes, até porque a composição da CPMI, ela muda a cada sessão, né? Dependendo ali dos requerimentos que estavam sendo aprovados em bloco, o Centrão, os partidos que ficam ali surfando de um lado para o outro, eles acabam agindo conforme os governistas impõem. E tem tudo para esse relatório não ser aprovado. O próprio relator já me disse isso em algumas conversas por causa dessas manobras. E isso já aconteceu em outras CPIs, não muito distante, em 2022, 21, salvo me engano, aquela CPI que investigava o MST, a gente lembra que terminou sem relatório aprovado, justamente por causa de manobras, a exemplo de pedidos de vista, entre outras articulações. Agora, se o relatório for votado e não for aprovado, o que diz o regimento? Que a oposição, aliás, que os governistas, né, aqueles que votarem contra o relatório, eles têm o direito de apresentar esse relatório paralelo. E aí, nesse caso, o regimento, eu estive apurando ainda hoje, que o presidente da CPMI, no caso, o senador Carlos Viana, teria que designar ali uma espécie de relator, um novo relator, e o novo relatório apresentado, esse relatório paralelo, alternativo, vai em votação. Então, isso poderia ser até uma virada de jogo voltada para os governistas. Mas o fato, Paulo, é que tudo é muito incerto e prevalece, né, aquela premissa, CPMIs ou CPIs, a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. Não sei se tem cheiro de pizza, né, Berenice, com relação a essa CPMI do INSS. Agora, é só uma questão, em relação à prorrogação, houve foi impetrado um mandado de segurança endereçado ao ministro André Mendonça pedindo essa prorrogação. Até agora não teve nenhum retorno, nenhuma resposta do ministro em relação a essa possibilidade de estender por mais 60 dias a comissão. Pois é, nenhum retorno, é justamente por isso que eu falo. Isso pouparia o trabalho do relator Alfredo Gaspar, que hoje nem compareceu lá, ainda bem, né? Porque ia perder a viagem, mas se esse mandado de prisão, mandado de segurança, perdão, gente, for analisado em tempo hábil, isso pode prorrogar a CPMI por mais 60 dias. No entanto, se ele não responder em tempo hábil, o prazo para encerrar já está estabelecido, que é dia 28 de março. Exato. Semana que vem, Berenice Leite trazendo todas as informações direto de Brasília. Obrigada, Berê, bom trabalho. E aqui no estúdio, Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Agora ficamos aí na expectativa se vai haver ou não essa prorrogação, mas isso precisa ser resolvido logo, Augusto. O tempo está passando. Boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, meu amigo Marcília, Ana, querida, minha parceira, boa noite a você que nos acompanha. Eu não entendo realmente a insensibilidade dos parlamentares que se opõem a qualquer tipo de operação num país que vai perdendo, vai ultrapassando todos os limites da sem-vergonhice, né? Da falta de vergonha na cara mesmo. Até dezembro, antes que surgissem os documentos que incriminam ministros do Supremo, aí envolvem esses ministros, no caso do Master, o escândalo do INSS era forte candidato a maior do ano. Ele envolve o irmão do presidente da República, o filho do presidente da República, tem o tal careca do INSS que o Brasil está doido, o Brasil honesto está doido para conhecer. Imagina a cara, né, do jeito. E o Lulinha vai conhecer outros países do mundo por conta dele, vai lidar com maconha medicinal. Você tem todos os ingredientes de um escândalo que não pode deixar de ser apurado.
os deputados que impedem essas apurações, ou qualquer outra autoridade que faz isso, não pode acreditar que vai ajudar a possível candidatura à reeleição, ou a candidatura a um cargo novo, ou vai aumentar o seu cacife para ocupar um ministério. E, sobretudo, não pode acreditar que isso não vai resvalar na popularidade do governo, porque todas as roubalheiras do Brasil desde 2002 ou começam ou acabam, começam e acabam no Palácio do Planalto. Você pega o seu Centrão. Centrão é uma coisa amorfa, você não sabe direito o que é. Mas quando ela se move, né, o Centrão se move numa CPI para impedir a apuração, pode acreditar que naquele momento esse movimento está sendo comandado por lulistas, de ocasião ou por tradição. Ou alguém ligado a um ministro que o Lula nomeou para atender tal e tal partido e tal. Esses caras não percebem que neste ano as urnas serão diferentes, porque serão, está muito escandaloso. Aí vem vem o final do ano e o candidato a maior escândalo de 2005 é atropelado pelo caso Master, do qual falaremos mais tarde, mas, de novo, você vê movimentos de pessoas que acham que o Brasil será sempre o país dos candidatos à eterna impunidade, dos condenados à eterna impunidade. Esses caras não acreditam que vão para a cadeia. O Brasil inteiro quer que esse pessoal seja investigado, julgado e punido. O Supremo está com 60% de desaprovação, assim, 60% dos brasileiros não acreditam no Supremo. Isso é um absurdo num país em que até recentemente o Supremo nem fazia parte desse tipo de levantamento. Quais instituições estão bem ou mal no retrato? Nem entrava, porque era obrigado a ter. Agora é campeão. E a gente vê movimentos que são conjugados, né, na Praça dos Três Poderes, sempre para absolver ladrões, vigaristas, delinquentes, que você não precisa nem de procurar mais provas, elas atropelam o Brasil, as provas. Todos os dias é escancarada mais uma prova. E vem mais escândalos por aí. Quando é que esses caras vão perceber que o brasileiro não gosta disso e quando é que os brasileiros vão mostrar em massa que essa turma tem que ser banida da vida pública? Os ministros têm que perder emprego, os deputados também, os ministros do governo também e o presidente da República. Piotr, como nos trouxe a Berenice Leite algumas informações, né, vai ser realmente uma perda de oportunidade se essa CPMI não for estendida por mais 60 dias, porque foi feito um trabalho excelente desde agosto do ano passado, né? Muitas investigações vindo à tona em relação a essa roubalheira dos aposentados. O Lula não fez nada, o irmão do Lula não fez nada. Nunca esquecer, foram mais de 6 bilhões roubados de aposentados e pensionistas. E agora tem essa disputa por relatório oficial, relatório paralelo, o relator correndo contra o tempo para apresentar esse relatório oficial até quarta-feira, porque o último dia da comissão é no dia 28, que é o próximo sábado. Sábado, isso. Exatamente. Então, ele precisa apresentar esse relatório o quanto antes, que deve ser votado aí pela comissão, e aguarda para ver se o ministro André Mendonça se posiciona a respeito dessa prorrogação. Vamos lá, é um mandado de segurança, o juiz tem que dizer sim ou não. Não dá para não dizer absolutamente nada. E outra, o objetivo é muito claro, a pergunta é, precisamos prolongar uma CPMI. Essa tese de que, olha, a CPMI já fez seu trabalho, deixa que eu resolva as questões na justiça, eu particularmente assim... Acho que ela tem alguns problemas. Tenta-se ventilar isso como a Berenice trouxe, né? A ideia de que não, agora já está na justiça. Nenhuma CPMI vai decretar prisão de ninguém do ponto de vista de condenação. CPMI não faz isso. Comissão Parlamentar de Inquérito investiga.
e entrega todo aquele arcabouço de investigação com todas as evidências para o Ministério Público, que depois dá andamento, obviamente, a um processo judicial. Só que uma CPMI, diferentemente da Justiça, e este é o problema que nós estávamos reclamando até outro dia, quando se começa a ter muita intervenção de juiz, impedindo ou proibindo que a pessoa vá lá. Não que ela não fale, porque não falar é um direito constitucional, ela não tem que produzir provas contra si mesma. Tudo bem, é do direito brasileiro e ninguém tem indo contra isso. Agora, ela tem que se explicar, ela tem que ir lá. E se não falar, tudo bem, abriu mão também de se defender. Uma CPMI cria fatos políticos absolutamente conexos, ligados, interligados assim, umbilicalmente, à produção de provas, mas mais que isso, à exposição de criminosos. O conceito político de uma investigação, por isso que uma CPI existe, é escrita e garantida dentro da Constituição como direito da minoria, é de alguém que fala, olha, eu não preciso ter tanto poder no país, basta que eu tenha o direito da minoria de abrir uma investigação. Claro que ela precisa demonstrar ali que ela realmente conseguiu provas. Uma CPMI é diferente do que está acontecendo nesse momento da investigação dentro da Justiça. Uma investigação na Justiça é clara. Uma vez que se descobre ali, tem todas as evidências, parte por uma condenação, a sentença de um juiz vai acontecer. Mas uma CPI provoca um debate público sobre aquilo. É muito mais, e outras coisas são mais as claras, os depoimentos são todos televisionados, as pessoas podem frequentar uma CPI, uma CPMI, o que difere é só se é mista, porque é do Senado e da Câmara, ou se é só de uma das casas. Então, é necessário que a CPI tenha esse prazo a mais, até porque ela foi muito longe, mas ela demonstrou que ela precisa ir muito além, tem muito mais coisas a serem mostradas. Eu imagino, eu estava conversando com o Marcílio há pouco aqui, que olhando para o perfil do André Mendonça, ele está indo até o limite, ou poderia estar indo até o limite e dizer o seguinte, bom, eu vou deixar vocês se resolverem aí até o limite, porque, obviamente, isso é um assunto que o próprio Congresso deveria resolver. O presidente do Senado deveria dizer, não, tá bom, mais prazo, todas as condições estão aqui, mais 60 dias e segue a vida. Como ele obviamente, ele é muito formal, né? O estilo do Mendonça é muito formal, ele não quer colocar a mão no parlamento, como, por exemplo, fez o Alexandre de Moraes, que anulava decisões do Congresso Nacional, como fez naquela questão recente do governo, e depois arbitrou uma solução, que é surreal, isso não existe na Constituição. Então ele falou, tudo bem, vamos aí até quinta ou sexta-feira. Na sexta-feira eu delibero sobre o mandado de segurança. Se for isso, a gente ganha do ponto de vista institucional, a CPMI ganha do ponto de vista investigatório. Se ele deliberar, não vai acontecer, bom, isso já é uma perda importante para o Congresso Nacional e para a democracia. Pois não, Augusto. Eu acho, por exemplo, eu não procuro o homem, não espero nem procuro o homem providencial, né? Nós sabemos que o Mendonça não pode resolver tudo. Então, mas ele está dando exemplos, sim, e pode acrescentar mais esse, de que é possível, sim, agir de acordo com a lei, de que o brasileiro espera isso. Claro. O brasileiro espera isso. Porque é o seguinte, não vai acontecer nada, o careca do INSS vai deixar de existir, não houve roubo, sim, né? Ninguém foi lesado. Essa sensação que passa, quer dizer, do absoluto desconhecimento da realidade brasileira. É natural que as pessoas se tornem descrentes e tal, mas uma hora isso explode. Isso explode. Até hoje, os sociólogos, aí, os que estudam o assunto, ou cronistas, que só comentam coisas publicáveis, até vai chegar um momento em que eles vão entender que 2013, como todos nós sabemos, foi a explosão de um povo cansado de ver tanto roubo impune. sim. O que aconteceu em 2013 foi isso. O resto é perda de tempo aí de politólogo, politicólogo, essas coisas. Tá na cara que é isso aí. O brasileiro vai aturar para sempre isso que está acontecendo. Quem acredita nisso é maluco. É maluco, porque o cansaço vai crescendo e a gente vê. E o governo está preocupado com isso e não percebe a influência, o peso da corrupção nesse quadro. O Brasil é visto corretamente pelo resto do mundo como um dos países mais corruptos, né, e leniente com corruptos do planeta.
E rapidamente, o André Mendonça pode até não concordar com o mandado de segurança, mas ele não pode deixar de decidir. Exato. Isso é um absurdo. Tem que dar resposta. Senão ele está agindo de forma tão omissa Exatamente. quanto o Congresso. E aí você tem Exatamente. a omissão do STF, a omissão do Congresso. Bom, então a gente está na mão de quem? É que ele vai em frente, ministro. É isso aí, vai em frente. E a Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que o ex-presidente cumpra a prisão domiciliar humanitária. Em parecer enviado ao Supremo nesta segunda-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ressaltou que, abre aspas, está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento em tempo integral do estado de saúde do ex-presidente, fecha aspas. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes acatar ou não o parecer da PGR. Bolsonaro está internado desde o dia 13 de março no Hospital DF Star em Brasília, com quadro de broncopneumonia. O ministro Alexandre de Moraes havia pedido um parecer da PGR diante do pedido da defesa sobre o deferimento da prisão domiciliar. Segundo o Oeste apurou, o cenário mudou e alguns fatores pesam para a concessão da domiciliar para Jair Bolsonaro. A conversa do senador Flávio Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes na semana passada. Outro ponto é o relatório médico demonstrando que o estado de saúde de Bolsonaro piorou nos últimos meses, além da gravidade da última internação. Além disso, no Supremo, pelo menos metade dos ministros já vê a domiciliar como a melhor solução para Jair Bolsonaro. Marcília, começamos essa com você. Como nós falamos aqui, a gente poderia mudar um pouco a notícia, não é PGR se manifesta favorável, é Moraes autoriza PGR a se manifestar favoravelmente à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Mais ou menos isso, Marcília? Mais ou menos isso. Moraes manda Gonet falar. Eu até ouvi. E Gilmar concorda. Gilmar concorda, com certeza. Em silêncio, nos bastidores, reservadamente concorda. Alguém falou para mim assim, o Gonet é cúmplice do Moraes, né? E eu não acho nem que esse termo seja adequado, porque a cumplicidade pressupõe que você esteja no mesmo patamar do outro. Cúmplices são pessoas que estão no mesmo degrau. O Gonet é servil, é pior, muito pior do que qualquer cúmplice. Ele está num patamar abaixo, ele tem há um degrau entre o Gonet e os ministros, sobretudo o Moraes. O Gonet é um estagiário do Moraes, é uma espécie realmente de moleque que serve, né? Um funcionário, vamos dizer assim, do Moraes. Então, se o Gonet foi chamado a falar, é porque o Moraes quis que o Gonet falasse. E se o Gonet deu esse parecer, é porque o Moraes queria que esse parecer fosse dado. Até porque não é do feitio do Gonet discordar do Moraes, né? E se o Moraes estava, durante todo esse tempo, dizendo que a prisão do Bolsonaro no presídio se justificava, é muito esquisito. Agora apareceu o Gonet e fala, não concordo, o Gonet não faria isso. O Gonet não é pessoa de discordar de ministro. Ele não tem esse feitio, essa coragem toda não é típica do Gonet. Então, o que a gente precisa entender aqui é assim, primeiro, do ponto de vista fático, a situação mudou mesmo. O Bolsonaro, ele está teve uma pneumonia bacteriana, que é decorrência do presídio onde ele estava. Ele pegou essas bactérias, lá, é um lugar insalubre. Óbvio que isso é diferente de estar na sua própria casa. Então, a situação mudou e isso fragiliza, essa pneumonia fragilizou ainda mais a saúde dele, que não era 100%, nós todos sabemos, por diversas razões. Então, a situação fática mudou mesmo. Mas, do ponto de vista jurídico, no entanto, o Moraes pode mudar o que for, que ele não sabe como ele pensa. Ele não está nem aí, ele não é uma pessoa dotada de sensibilidade, de humanidade, e nem de conhecimento jurídico suficiente para entender que a situação fática mudando merece uma decisão diferente. Então a gente tem que analisar do ponto de vista político essa história toda. O Gonet, ele está provavelmente, o Moraes pediu para o Gonet jogar uma âncora na qual o Moraes vai pretender salvar-se e com isso salvar o STF. Me explico.
o Moraes e o STF estão claramente, nesse momento, receosos de que uma piora da saúde do Bolsonaro, até um eventual falecimento do Bolsonaro, seja posto no colo dos ministros e no colo do próprio STF e do Moraes, que já tem crises suficientes para não ganhar mais essa. Eles têm o caso Master, eles estão até aqui com tudo isso, e os ministros estavam pressionando, essa é a notícia, que os ministros estavam, os colegas do Moraes, pressionavam o Moraes, olha, joga essa batata quente para longe de nós. Não é? Se você tem essa obsessão, deviam dizer os ministros, com o Bolsonaro, não coloque isso nas nossas costas. Estavam pressionando o Moraes, portanto, a dar uma decisão que levasse o Bolsonaro para casa. E é provável que o Moraes mandou. Então o Gonê fala o seguinte, ó, eu não posso voltar atrás, porque eu sou o Moraes. Moraes, que é Moraes, não volta atrás. Né? Aliás, até rimou. E o Moraes deve ter dito, ó, Gonê, dá uma decisão dizendo que ele tem que voltar para casa, que a situação mudou, e eu me amparo na sua decisão e dou aqui dizendo que eu acompanhei você. É muito provável que tenha sido algo nesse sentido. Então, a decisão do Gonê, ou o parecer do Gonê, me leva a crer que, e essa é a notícia boa, o Bolsonaro provavelmente estará de volta à sua casa nas próximas horas, enfim, ou no máximo nos próximos dias, porque o Gonê só antecipou o que o próprio Moraes já pensa. Claro, juridicamente, o Moraes não está vinculado ao parecer do Gonê, mas, enfim, o parecer do Gonê também não vale nada, mas por esse contexto político, me parece claro que o próprio Moraes vai no sentido do parecer que ele, Moraes, mandou o Gonê dar. Com certeza o cenário é outro, por todos esses pontos aí já levantados pelo Marcília, né? Um STF bastante fragilizado por conta do escândalo do Master. Agora, semana passada, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, se encontrou com o ministro Alexandre de Moraes e hoje também, na tarde de hoje, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se reuniria com o ministro Alexandre de Moraes, claro, para tratar desse assunto do ex-presidente Jair Bolsonaro, para tentar convencê-lo de que a prisão domiciliar humanitária faz-se necessária nesse momento. Paula, já é uma mancha indelével no Supremo, né? Não tem mais, mesmo o presidente Bolsonaro voltando para casa agora, é uma mancha horrível, horrível, principalmente no nome Alexandre de Moraes, desumano, sádico, bárbaro. Lembrando, né, que crimes contra os direitos humanos, esses crimes não prescrevem. Então, são muitas pessoas pessoas que nem são simpáticas ao presidente Jair Bolsonaro, já dizendo, olha, ministro Alexandre, acho que passou da conta, né? Nós precisamos colocar esse dedo humanitário em cima dessa situação, porque o mundo está de olho, e o mundo está de olho mesmo na situação do presidente Bolsonaro. Agora, Paula, o que mais impressiona nisso tudo é essa jogadinha que o professor Marcília estava comentando, né? O Gonê é um PGR sem espinha dorsal alguma. Ele não manda em absolutamente nada. Eu não conheço a história dos últimos, né, PGRs do Brasil, acho que o professor Marcília e o Augusto vão lembrar de alguns nomes, mas não tem coragem nenhuma. O PGR, o Gonê, ele é a cara do... Ana, Alô? Estou de volta, estou te ouvindo, mas preciso te interromper, peço desculpa, porque temos uma informação de última hora. O ministro André Mendonça acaba de determinar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogue as atividades da CPMI e do INSS. Então, daqui a pouco a gente já volta para comentar esse parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, em relação a Jair Bolsonaro, mas só para a gente voltar a esse assunto, inclusive do bloco anterior, Marcília, que a gente estava aqui discutindo se André Mendonça prorrogaria ou não, se isso seria uma invasão de competência no Legislativo ou não, mas diante das circunstâncias, ele determinou que Alcolumbre, Davi Alcolumbre, prorrogue, estenda os trabalhos da CPMI. Estava aqui nos ouvindo, acho que o André Mendonça, Perfeito. não é? E, enfim, prorrogou. Nada mais correto, nada mais justo. Aliás, no sentido do que até o Piotr levantou, né? Ele provavelmente aguardou até o último minuto para ver se o Congresso fazia o trabalho dele. Não fez, então fez ele pelo Congresso e mandou prorrogar. Certíssima decisão.
Bom, agora eu quero saber na prática, Piotr, como é que funciona? Tem uma determinação judicial do ministro André Mendonça e aí o que é? O Davi Alcolumbre, ele assina essa prorrogação, precisa de uma nova sessão? Como é que é o trâmite prático para a prorrogação ou é instantâneo? Então, acho que para prorrogação não precisa de sessão do Congresso, não. Ele é o presidente do Congresso, ele só, porque a instalação... Obedecer à ordem judicial. Mas não tem a menor chance de não obedecer à ordem judicial, é um mandado de segurança, né? Aliás, vamos lá, né? Que vergonha, né? Que coisa vergonhosa. O Davi Alcolumbre tomou agora um pito institucional de um ministro do Supremo que deu um tempo gigantesco para ele só exercer a função dele de presidente do Senado e do Congresso Nacional. Não fez, veio por via judicial. Chamou de omisso. Chamou de omisso. Não tem o que fazer. Tem que cumprir. Tem que cumprir. É isso. Deixa eu aproveitar, porque a gente está aqui, inclusive, com alguns trechos da decisão do ministro André Mendonça. Temos aqui? Ainda não. Bom, enquanto a gente tenta... decisão. Muito. Buscar aqui mais alguns elementos em relação a essa decisão do ministro André Mendonça, deixa eu jogar para a Ana para ela completar o raciocínio e já aproveita para comentar também essa decisão que chegou para a gente agora, Ana, dessa prorrogação da CPMI. Não, Paula, já acabei. Devolvo para vocês aí no estúdio para a gente acompanhar essa breaking news. Bom, deixa eu voltar então, enquanto a gente tenta buscar mais elementos dessa decisão do ministro André Mendonça. Augusto, sobre essa decisão, esse parecer, melhor dizendo, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestando favorável, então, à concessão da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, no momento em que as peças mudaram desse tabuleiro em relação ao Supremo. Um homem com graves problemas de saúde, preso ilegalmente, condenado ilegalmente, que enfrenta problemas de saúde crescentes, manda o bom senso, não é nem esqueça a lei, manda o bom senso que, como ele está sob custódia do Estado, tome-se, que essa providência seja tomada imediatamente. É isso aí. É claro que ele não pode voltar ao regime fechado, é claro que ele não... Isso é condenação à morte. Ele não merecia ser preso. Começa por... Sendo preso, no mínimo, ele tem de ficar... E mesmo que não tivesse esse agravamento do estado de saúde, ele já teria de ficar nesse regime. É o máximo que se tolera. Então está correta a decisão. Eles estão criando juízo. Eu acho que eles estão ouvindo o clamor popular. E o Gilmar Mendes diz, né, na discurseira dele, que não podemos decidir de acordo com o que pensa o povo. Tem que decidir de acordo com a lei, coisa que ele não tem feito. E o povo é a favor do cumprimento da lei. Então, se você cumprir a lei, foi só isso que pedimos ao André Mendonça, e ele está cumprindo a sua missão, se você cumprir a lei, já está de bom tamanho, né? Não queremos mais nada. O problema é que o Supremo está fora da lei há 6 anos, e nós somos obrigados a apresentar como uma grande novidade o que deveria ser rotineiro. Sim. Deixa eu pedir para a nossa produção se a gente consegue exibir um trecho, Piotr e Marcília, para a gente ler em conjunto aqui essa concessão da liminar pelo ministro André Mendonça. A gente vai lá já direto na página 20 final ali, concedo a liminar para determinar incumprimento imediato. Vamos lá, e aí acho que aqui tem as respostas de ordem prática, Piotr, que eu havia questionado. Que a mesa diretora e a presidência do Congresso Nacional, autoridades apontadas como coautoras, adotem todas as providências necessárias para, no prazo de 48 horas, receber via sistema interno o requerimento e promover, nesse mesmo prazo de 48 horas, a leitura desse mesmo requerimento que visa prorrogar a duração da CPMI do INSS de acordo com seus próprios termos. A gente lembra que já havia um requerimento apresentado pela oposição para a prorrogação dos trabalhos da CPMI. Então, agora o ministro André Mendonça determina o prazo de 48 horas para a leitura deste requerimento. Ainda ele prossegue que a prorrogação da CPMI observe o prazo que a minoria parlamentar de 1/3 entender ser necessário para ultimar as investigações, respeitado em qualquer caso o limite previsto no artigo 76, parágrafo 4º do Regimento Interno do Senado Federal,
o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito não poderá ultrapassar o período da legislatura em que for criada. E aí, Marcília, pergunto, o prazo que a minoria de 1/3 entender necessário para ultimar as investigações. Ele não determina um prazo, mas foi solicitado 60 dias. Sim. Mas ele está abrindo, a possibilidade de, do fim dos 60 dias, 1/3 entender que precisa de mais algum prazo, só não pode ir além deste ano. Perfeito. E aí ele prossegue que em caso de inércia, quanto ao cumprimento do comando contido no item I ali, né, acima do prazo de 48 horas, hora declinado, o silêncio das autoridades coatoras acarrete, nos termos do Poder Geral de Cautela, veiculado pela parte final do artigo 301 do Código de Processo Civil, e considerando os requisitos regimentais para a prorrogação pretendida, a presunção de requerimento e leitura tácita do requerimento. Nesse excepcional caso, a presidência da CPMI estará imediatamente autorizada a prorrogar o funcionamento regular da CPMI e referida prorrogação se dará pelo prazo que a minoria parlamentar de 1/3 entender em deliberação específica na arena própria da CPMI do INSS, que seja o necessário para o encerramento das investigações na seara parlamentar, observando-se ali a regra contida no regimento interno. Ou seja, ele está dando poder aos parlamentares. Basicamente, isso. Ele está retirando. Ele fez a interferência só até a leitura do requerimento. A leitura do requerimento e obrigando a presidência a receber o requerimento e dar prosseguimento a ele. E no caso de inércia desse recebimento, até nisso, porque, enfim, ele está prevendo até a possibilidade do Alcolumbre ser omisso em relação ao recebimento da decisão dele. Quer dizer, olha onde que nós estamos. Ele chega a desconfiar ou prever a possibilidade do Alcolumbre não ser omisso apenas em relação aos parlamentares, mas também em relação à decisão judicial do próprio Mendonça. E aí, nesse caso, enfim, haveria vamos dizer assim, resumidamente, a instauração à força da CPMI, ou seja, passando pelo menos por cima do Alcolumbre. E é interessante, como disse o Piotto, a única restrição temporal aqui é o prazo não pode ultrapassar o período da legislatura em que foi criada, que é algo natural, é assim mesmo que funciona. Agora, é interessante, eu estava, enquanto vocês falando também, ou seja, não há brecha. Ele contemplou aqui todas as possibilidades do Alcolumbre não conseguir fugir da raia. É um ponto brilhante nesse... Brilhante. Ele cerca o Alcolumbre. Isso. E ao cercar o Alcolumbre, ele explicita que ele entende que o Alcolumbre é e foi e continua sendo omisso. Ele trata o Alcolumbre como alguém que está fugindo ao seu dever. Inclusive, na fundamentação, eu estava dando uma olhada, ele chega a mencionar, o fundamento dele nem é legal. O Mendonça ele se escora no regimento interno do Senado. Então ele cita ali o 151, 152, diz que não é ativismo porque o próprio regimento interno do Senado prevê que essa solução seja dada. Ou seja, parece aqui bastante claro que a decisão do Mendonça, ela é uma expressão de que está contemplada toda a possibilidade de que a CPMI siga adiante e ela só não está seguindo porque o Alcolumbre não está fazendo seu dever, não está observando o regimento interno da sua própria casa, ou seja, está se furtando a cumprir a sua obrigação. Bom, deixa eu já trazer aqui, Piotto, Augusto, Ana, Marcília, nossa audiência. Claro, já tem posicionamento do líder do PL na Câmara dos Deputados. O deputado Sóstenes Cavalcante já se manifestou a respeito. A gente compartilha na tela. Parabéns ao ministro André Mendonça pela decisão firme que garante o respeito à Constituição e às prerrogativas da minoria parlamentar. Ao reconhecer o direito de investigação e determinar o processamento da prorrogação da CPMI, reafirma-se que a democracia não pode ser silenciada por omissões. Decisão que fortalece o parlamento, protege o direito de oposição e assegura que a verdade continue vindo à tona. Augusto, está aí o líder da oposição, o deputado Sóstenes Cavalcante. Ótimo, uma ótima manifestação e que os outros interessados em esconder a verdade parem com essa história de anular quebra de sigilo. Tá? Deixa ouvir. O pessoal que está nessa CPI tem o direito, e aí tem conquistado por mérito aí também, né? Ratificado pelo mérito do trabalho. Eles têm que ouvir todos os que eles quiserem, porque são envolvidos, protegidos por gente muito influente. Pois bem, precisa acabar isso aí.
cumpram a lei como está fazendo o André Mendonça. Só isso. E é para ouvir todo mundo e investigar pelo tempo que for necessário. Agora, eu só espero que o Alcolumbre não decida agora sair do casulo e recorrer. Só me faltava essa, recorrer ao Gilmar. Não tem como agora. Olha, eu lembro que está nas mãos também do ministro André Mendonça um mandado de segurança para a instalação da CPMI do Banco Master. Sim. Já tem o número de assinaturas necessárias, Piotr. Também está no gabinete do ministro André Mendonça essa decisão. Só um rápido comentário, a CPMI do INSS já pode marcar depoimentos para a segunda da semana que vem. E se o Alcolumbre falar ou não falar, se manifestar ou não se manifestar, este documento que vem do Supremo Tribunal Federal é a prova cabal de que a CPI pode funcionar na segunda-feira, quando em tese já teria terminado esse prazo do dia 28, sábado, né, o fim da CPI. Não tem mais fim, vai continuar pelos 60 dias e com possibilidade de ser ainda mais ampliada. Ou seja, esse documento é a prova cabal que, nesse momento, o relator, os membros da CPI, o presidente da CPI, vão usar, se o Alcolumbre não se manifestar, para dizer, olha, estamos funcionando porque temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que a CPI foi prorrogada. Pronto. Veja só, né? O Congresso na mão do Alcolumbre produz uma das cenas mais vergonhosas que o Congresso brasileiro já passou. E olha que o Congresso brasileiro tem escândalos de corrupção a perder de vista. Mas quando você fala de escândalos de corrupção, tem uma parte que não se envolve. Agora é um presidente do Congresso que se omitia do processo. Ele não dá as caras, ele não fala sobre o assunto. Voltando agora, de novo, tem uma outra ética. Exatamente, tem uma outra CPI agora. Tá lá, já tem os requisitos básicos necessários para a instalação, que depende só do presidente ler aquele documento e instalar a CPMI. Ou, no caso, era uma CPI só do crime organizado, ou seja, uma CPI especialmente do Banco Master, né? Exatamente, do crime organizado já está acontecendo. Ou seja, nós podemos esperar mais alguma decisão, inclusive do gabinete do ministro André Mendonça. Esta vai continuar e é importante que ela continue, porque o debate público que se trava no Congresso Nacional acerca do roubo de aposentados é complementar as investigações que já acontecem no Supremo Tribunal Federal. É necessário porque envolve muito mais gente. O Alcolumbre não precisa fazer mais nada, não, para ganhar o título que ele deve estar buscando há muito tempo. É o mais cafajeste presidente do Senado da história do Brasil. É isso aí. A CPMI do INSS se aproxima do encerramento de seus trabalhos com um relatório final que pode indiciar mais de 200 pessoas, incluindo integrantes do governo Lula. O documento, de mais de 5.000 páginas, foi elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar, mas corre risco de rejeição pela maioria governista. Enquanto a oposição busca consolidar nomes importantes, como Lulinha e Frei Chico, a base governista articula um relatório paralelo, mantendo a disputa acirrada dentro da comissão. Documentos e celulares de Daniel Vorcaro foram retirados para análise separada pelo ministro André Mendonça, gerando atraso na conclusão. A CPMI revela, ainda, o crescimento de associações que lesaram aposentados nos primeiros anos do governo Lula, destacando a urgência de responsabilização. Caso o relatório principal não seja aprovado, a comissão corre o risco de encerrar sem conclusão oficial, evidenciando o impacto político e institucional dessa investigação. Acompanhe as atualizações, inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like para continuar informado com credibilidade.